Olá, você que acompanha o canal Valor Entrevista, eu me chamo Alan Santiago e hoje eu recebo uma pessoa com muita experiência democrática no nosso país. Está aqui ao meu lado José Eduardo Cardoso, advogado, jurista, ex-ministro da Justiça no governo Dilma. Seja bem-vindo ao canal Valor Entrevista. Eu que agradeço você, Alan, ao canal Valor, e espero atender a tua expectativa nessa entrevista rápida. Vamos lá. O senhor defendeu como advogado particular a presidente Dilma, afastada pelo impeachment em 2016. Você considera este processo sua maior derrota? Eu diria que, do ponto de vista profissional, sim. Eu acho que foi a maior derrota profissional que eu tive, embora eu entenda que podia se fazer o que se quisesse, que o Congresso Nacional não absolveria Dilma Rousseff, mas a gente entra numa luta para ganhar. Eu gostaria de ter ganho essa luta, até porque ela mexia com alicerces de uma sociedade democrática. Então eu considero, sim, que foi uma grande derrota. Por outro lado, às vezes as grandes conquistas se fazem através das grandes derrotas. Né? Eu acredito que depois desse impeachment, o Brasil seguiu um caminho tão perverso, funcional, de crise permanente, que talvez o legado desse processo de impeachment para a história não há saída fora da democracia. Então, ou seja, os democratas perderam, o Estado de Direito perdeu com o impeachment, mas talvez, pelas adversidades que seguiram, nós tenhamos ganho. É a história que vai dizer isso. Como foram os bastidores do impeachment? O que o senhor recorda que não sai da sua mente? Há muitas coisas, foi um processo muito difícil, né? Porque nós tínhamos certeza que estavam se inventando argumentos jurídicos para afastar uma presidente eleita. É evidente, tem pessoas que gostavam do governo, não gostavam do governo, eram contra, a favor, mas isso se resolve nas urnas, né? E não com criação de fantasias, né? Para tentar afastar uma presidente eleita. E algo muito curioso aconteceu depois disso. Os principais articuladores do processo de impeachment não se saíram bem. Né? Então vamos lá. Um dos grandes articuladores chamou Eduardo Cunha. Sim. Né? Preso. Está preso numa situação muito difícil. Ele dizia que ia derrubar Dilma Rousseff para combater a corrupção e todo mundo viu quem ele era. Sim. Claro. O outro, Michel Temer, foi presidente? Foi, mas saiu numa situação delicadíssima, chegou até a estar preso em alguns momentos, e sepultou definitivamente qualquer perspectiva de entrar para os livros da história do Brasil como um bom presidente. Ao contrário, entra como uma pessoa que não foi leal àqueles com que esteve junto dentro do processo de eleição. O outro, Aécio Neves, que defendia o combate à corrupção, que queria moralizar o país, e está aí, deu o que deu. Então parece que o impeachment gerou uma praga, né, um vírus que atingiu historicamente e politicamente todos aqueles que foram seus principais articuladores. Como ministro da Justiça, a bagagem é muito grande. Como é que o senhor avalia esse pacote anticrime do ministro atual, Sérgio Moro, e o que o senhor faria diferente? Veja, eu fiquei no Ministério da Justiça mais de 5 anos. Né? Eu era o período democrático, eu fui o ministro que ficou mais tempo. E acho que desde o início do Ministério da Justiça, eu fui o segundo, pelo menos uma semana apenas, que o ministro ficou mais tempo que eu. Então, eu vivenciei muito o problema da segurança pública. Nós não pudemos fazer tudo aquilo que nós gostaríamos, porque não é um problema fácil de resolver. E uma das coisas que eu aprendi é, primeiro, não se resolve o problema da segurança pública com um projeto de lei. Isso é uma ficção, é uma ilusão. Claro? Segundo, segurança pública não se combate com elevação de pena. Eu posso até calibrar as penas sistemicamente, mas eu preciso ter métodos alternativos de cumprimento de pena que o mundo inteiro vem aplicando. Grande parte da violência que nós temos no Brasil decorre dos nossos presídios. É dos presídios que nasce boa parte da violência que nós temos nas ruas. Né? Então eu tenho que calibrar muito bem a política de aprisionamento para dar penas que não permitam a entrada de pessoas em presídios para serem computadas por organizações criminosas. Né? E o pacote do ministro Sérgio Moro, ele vem exatamente na dimensão oposta. Ou seja, ele tem funcionalidades aberrantes, ele envolve uma visão como tudo se fosse resolver a partir de um projeto de lei. Isso é uma ficção, é uma fábula. Ou seja, eu acho que esse projeto de lei segue um caminho inverso àquele que nós deveríamos seguir no Brasil. O estado de Santa Catarina é um estado seguro na sua concepção? Eu acho que não existe nenhum estado no Brasil seguro. Não existe. Ou seja, nós temos um padrão elevado de homicídios no Brasil inteiro. E acho que o estado de Santa Catarina
ele, comparativamente aos outros, ele é melhor. Sim. Mas eu não posso dizer que ele seja seguro. Né? Eu acho que o Brasil exige uma política de segurança pública delicada. O governo federal, isso é uma questão que nós debatemos muito, ele não tem muita atividade de segurança pública. Ele pode induzir políticas, mas não pode entrar nessa política, porque boa parte da segurança pública ela é posta pela Constituição nos estados. Então, uma das propostas que nós fizemos, e não conseguimos aprovar, era a mudança da Constituição brasileira para permitir que a União tivesse também competência legislativa em atividade de segurança pública. Hoje, o que se pode fazer é induzir políticas, é muito limitado. Por isso que eu digo, vender-se que esse pacote do ministro Moro resolve os problemas, chega até a ser risível para quem vivenciou essa realidade durante tanto tempo. Como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro nesses primeiros 100 dias? Uma palavra, um desastre. Eu não avaliava que seria um bom governo, claro, tem uma posição política contrária, então você, quando está na oposição, você sempre acha que quem ganhou não é aquilo que seria ideal dentro da sua visão de mundo, né? Mas ele me surpreendeu. É um desastre absoluto. Eu, como brasileiro, fico assustado, porque, óbvio, eu queria, como oposicionista ao governo Bolsonaro, poder discutir, poder debater. Não, é um desastre absoluto, uma desarticulação completa, parece que tem vários governos, o presidente tornou-se um alvo de escárnio internacional com as coisas que faz, né? A tal ponto que eu não sei se existe oposição, é o governo que faz oposição a si próprio. Né? Eu comparei agora recentemente essa situação figura o seguinte, é como se eu fosse entrar num time de futebol para jogar com outro time adversário e de repente o time adversário não me passa a bola porque ele quer jogar contra o seu próprio gol. Então eu falo, mas espera, o que está acontecendo? Eles próprios estão se destruindo, eles próprios estão jogando bolas contra o seu gol e o país fica ingovernável. Está aí a crise econômica, o PIB caindo, ele não conseguiu dar uma medida que solucionasse. Vende a reforma da Previdência como se fosse salvar tudo, não é verdade. A reforma da Previdência ela tem que ser discutida, tem que ser pensada. Agora, não vai salvar o Brasil do desastre, entendeu? Ou seja, o governo, numa palavra, é um desastre. Agora, analisando o que passou na época do governo Dilma, enquanto o senhor ministro da Dilma, qual foi o maior erro que a Dilma cometeu? Nós cometemos vários erros. Um deles foi ter, eu posso dizer também numa frase, ter dormido com o inimigo. O presidente Michel Temer passou a ter, inclusive, a articulação política do governo, porque se imaginava que ele teria um comportamento leal em relação ao governo. Não é verdade. Ele utilizou o poder que foi dado pela presidenta para nos golpear. Então, ter dormido com o inimigo, confiando que não era um inimigo, mas que era um aliado, sem identidade ideológica, é verdade, mas um aliado, foi um dos grandes erros que nós cometemos. E aí tivemos a articulação Michel Temer e Eduardo Cunha, que foi mortal para nós, da perspectiva de perder a maioria parlamentar. Agora a gente vai falar exclusivamente para quem está fazendo direito, para quem pretende fazer direito. Separei uma pergunta aqui para os estudantes. Quais são as 3 maiores habilidades que um advogado precisa ter para desenvolver um trabalho competente? A primeira delas é estudar. Claro? Eu diria que é uma habilidade, mas é uma predisposição. Estudar permanentemente, se atualizar, ler, não se contentar com o que se tem intelectualmente. Então esse é o primeiro desafio. Mesmo no período que eu fiquei distante da advocacia, eu nunca parei de dar aulas e graças a Deus isso me exige uma atualização permanente. Então, ou seja, se você pensa que sabe tudo quando saiu da faculdade, engano. Continue a se atualizar, a fazer cursos, a estudar, a ler, no limite das suas possibilidades. Essa é a primeira coisa. Segunda questão, não procure o aplauso fácil. Tá? Não importa a área do direito que você esteja, prepare-se para lutar pelo seu cliente e por aquilo que você acha que é justo. Tá? Me lembro de Sobral Pinto dizer, a advocacia não é uma profissão de covarde. Isso se estende a todos os campos do direito. Juiz não é profissão de covarde, membro do Ministério Público não é profissão de covarde. E aquele que procura aplauso fácil, muitas vezes se transforma em uma pessoa que não cumpre o seu papel perante o Estado de Direito. Então, portanto, essa é a segunda situação. Ou seja, coragem. Ensino, coragem. E você me pede uma terceira. A terceira, eu diria, governe-se pela sua consciência. Sim. Claro? Não pegue causas, eu não estou dizendo que você vai apenas pegar causas de pessoas que você acha que elas são inocentes, não é isso, mas toda pessoa tem direito de defesa. E muitas vezes, se você não tem um advogado ao seu lado, mesmo quem praticou um ato delituoso será apenado de forma injusta. Então, mas escolha as suas causas com coerência, com critério
né? E mesmo que as pessoas achem que você não está agindo bem, se você estiver em paz com a sua consciência, é o que te motiva a ser um grande profissional. Agora, não dá para falar com o ex-ministro do governo Dilma, PT, sobre o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula pode ser condenado pelos outros processos que responde, na sua opinião, ou essas condenações já estão descartadas? Não, eu acho que, tomando por paradigma a condenação que nós tivemos no caso do famoso triplex, a se reproduzir aquele critério, ele vai ser condenado fundamentalmente tudo, porque naquele caso não havia provas. Foi uma forçada de barra do juiz Sérgio Moro à época, ou seja, construiu-se artificiosamente uma conjugação de pseudos indícios para condená-lo, simplesmente fechando-se os olhos a outros indícios que mostravam a sua inocência. Ou seja, em condições normais jamais haveria uma condenação de um réu, como no caso do presidente Lula. Ou seja, se for seguir esse parâmetro, vai ser condenado até por qualquer coisa, até por ter incendiado Roma. Maravilha, pessoal. Chegamos ao final da nossa entrevista. José Eduardo Cardoso, ex-ministro de Segurança, de Justiça. Ministro, muito obrigado pela sua parceria. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado pela atenção. Agradecer aos nossos parceiros, Papo Fit, Espaço Flor de Lótus, Proximar Treinamentos e JL Embalagens e Revisões de Roupas aqui em Gaspar. Me chamo Alan Santiago. Um abraço a todos. E prossiga acompanhando o Alan, porque ele é craque. Um abraço, pessoal. O Alan, valeu. É isso aí. É isso aí, meu irmão. E outra coisa, né? Que cara, né?